Muito boa tarde, cá estamos novamente com o nosso programa Jesus Cristo desceu à cidade e desta vez para vos falar sobre Jesus e as crianças. É o nosso tema de hoje, nos próximos 10 minutos iremos falar sobre este assunto, neste programa que se destina a falar sobre Jesus, o seu ensino, a sua pessoa e as mais variadas temáticas que tenham sido abordadas por Jesus no seu discurso ou, digamos, consagradas na sua postura, na sua maneira de estar. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar a lidar com as crianças, sobretudo para nos ensinar o valor das crianças. No antigo Israel, no tempo do Antigo Testamento, a criança em si mesma não era muito valorizada. O seu estatuto não era socialmente valorizado, a não ser por uma coisa. Pela razão de se considerar que ter muitos filhos era uma bênção do Senhor. Portanto, que os filhos eram bênção do Senhor. O salmista dizia assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. E compreende-se que assim fosse, que o facto de o casal ter muitos filhos fosse considerado uma coisa positiva, desde logo porque uma mulher que não pudesse ter filhos, que não fosse fértil, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Por isso se dizia que o primeiro filho, primogênito, se fosse o rapaz, então era muito importante na vida de uma família hebraica, e dizia-se que Deus lhe tinha aberto a madre, não é? Ou seja, daquela mulher, ou seja, tinha permitido, tinha dado a sua bênção para que ela pudesse ter filhos. Mas a razão dos filhos, dos muitos filhos naquela altura era importante, especialmente por duas razões. Em primeiro lugar, por uma questão de segurança. Nós estamos a falar no mundo antigo, as sociedades eram muito violentas. Não havia segurança organizada, não havia o Estado organizado, digamos assim como o conhecemos hoje, e, portanto, as pessoas tinham que se defender às suas custas. E, portanto, ter muitos filhos era sinal de que os pais poderiam, mesmo sendo mais velhos, ser defendidos. Por outro lado, a outra questão é no facto de segurança no sentido da velhice, do apoio à velhice. Como não havia segurança social organizada, não havia reformas, não havia proteção na saúde, não havia nada dessas coisas, então, digamos que os filhos, os muitos filhos, eram um motivo de segurança para que os pais se sentissem mais seguros à medida que a idade ia avançando. Mas fora isso, o estatuto da criança não era realmente relevante naqueles tempos. Basta dizer, por exemplo, no Império Romano, os romanos tinham por hábito, os habitantes de Roma, quando tinham uma criança com algum defeito físico, uma criança com algum portadora de alguma deficiência à vista, ou simplesmente se não queriam ter aquele filho, eles depois do filho, logo que ele nascia, levavam até aos arredores da cidade, havia lá uma zona onde abandonavam os bebés, o chamado infanticídio. Era socialmente aceite, digamos, e depois até havia umas pessoas que havia umas pessoas, uns portalhões, que costumavam colocar-se, andavam por ali e estavam atentos, e quando viam um bebé que era lá colocado, iam ver se ele tinha defeito ou não. E se não tinha defeito, então eles levavam-no digamos, criavam-no e depois vendiam-no como escravo. E digamos que era uma forma de ganharem dinheiro ao fim de algum tempo. Portanto, a criança não tinha realmente valor social. Os rapazes, por altura da puberdade, 12, 13 anos, então eles faziam um exame, digamos, junto dos rabis, dos doutores da lei, para poderem passar a ficar junto, digamos, dos homens, considerados adultos. Era um rito de passagem, não é? Cultural, mas até que isso acontecesse, eles até isso não tinham grande relevância na sociedade. Hoje, um bebé, quando nasce, tem logo um estatuto jurídico. É um cidadão. É um cidadão. Hoje em Portugal até já saem das maternidades com um cartão de cidadão. Portanto, eram cidadãos. Mas naquele tempo não era assim.
Hoje também há os direitos da criança, enfim, os documentos universais, há os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há mais de 50 anos, há, há a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, digamos assim, para atender aos interesses da criança quando ela é maltratada ou negligenciada mesmo na sua própria família, há instituições de apoio à criança e tudo mais, mas naquele tempo não havia nada disso. Mas Jesus teve uma atitude importante. Ele honrou a condição infantil. Honrou a condição infantil. Uh, Diz lá em Mateus que trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. As pessoas. Mas para que ele abençoasse aquelas crianças. Mas os discípulos repreendiam-nos. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ora bem, em primeiro lugar, Jesus está a dizer que está disponível para as crianças. Aquele mesmo Jesus está disponível para os adultos, está disponível para as crianças também, e não vai aceitar nem tolerar que alguém possa impedir as crianças de chegarem até ele. Em segundo lugar, ele diz que dos tais é o reino dos céus. E mais tarde, mais adiante, vamos compreender melhor porquê. Das crianças é o reino dos céus. E depois abençoou-os, impôs as mãos sobre eles e eles partiram dali. Noutra altura, afirmou o seguinte, diz-nos também Mateus: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então nós podemos compreender melhor que quando os discípulos chegaram ao pé de Jesus e pensavam, bom, estavam numa de orgulho, de muito olharem muito para si mesmos e queriam saber quem era o maior, quem era o mais importante. É um pouco um espírito que hoje está presente na sociedade também, sempre ao longo do tempo esteve, das pessoas quererem uma posição mais elevada do que os outros, digamos, e Jesus mostrou-lhes a lógica do reino dos céus, a lógica do reino de Deus, que é: vocês têm que ser como estes meninos que não são socialmente valorizados, estes meninos que não têm estatuto, estes meninos que não são considerados pessoas, mas apenas projetos de pessoas, estes meninos que socialmente são considerados assim, não valem nada, vocês têm que ser como eles. Ou seja, vocês têm que assumir a vossa nulidade, vocês têm que se tornar realmente humildes, porque dos humildes é o reino dos céus. Mas a maior homenagem que Jesus alguma vez prestou à condição infantil não foi nenhuma destas, foi o seu nascimento. Nós vamos encontrar que Deus se faz homem, Deus assume a forma humana, Deus encarna naquele menino recém-nascido, vulnerável, indefeso, numa gruta humilde ou numa estrebaria, e é visitado tanto por gente do povo, pastores, como por pessoas com condição social importante e ao mesmo tempo cientistas, os sábios do Oriente, os chamados reis magos. E portanto, o maior homenagem que Jesus prestou à condição da criança foi essa, foi ele próprio ter nascido como um bebê vulnerável e indefeso, vindo a este mundo dessa forma. Já Salomão apontava para a responsabilidade dos pais e dos educadores. Muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo. Ele dizia o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E Salomão era considerado o homem mais sábio do mundo. A sua sabedoria era lendária. Não é? E ele diz que aquilo que nós ensinamos a uma criança, ela vai guardar. Agora, nós podemos ensinar coisas boas ou coisas negativas. Ela vai guardar. Porquê é que não havemos de ensinar coisas boas? Há pessoas que dizem assim: eu não vou educar o meu filho enfim, nos princípios da fé cristã, porque ele quando for adulto, ele depois logo decide por ele. Olha,
deixe-me ser muito sincero, isso é tão estúpido, tão destituído de senso, como você dizer: "Eu não vou levar o meu filho à escola". Quando ele for adulto, ele logo decide o que é que quer estudar e como é que quer estudar. Ele tem o direito de não querer aprender a ler. Não é? É a mesma coisa. Se você diz ele tem o direito de não querer ser nada, ou escolher a fé que quiser, ou a religião que quiser, é a mesma coisa. Ele tem direito a. Não o posso obrigar a aprender a ler e a escrever e a contar. Não é? Eh, Agora, nenhum pai faz isso. Nenhuma mãe faz isso, porque entendem que estão a preparar os filhos para a vida. Pois educar uma criança no temor do Senhor também é preparar os filhos para a vida, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. É talvez tão importante ou mais ainda do que prepará-los do ponto de vista escolar, digamos assim, que a escola atribui. Então, já Salomão dizia isso. Aquilo que nós ensinarmos é aquilo que eles vão guardar. Se nós não ensinarmos nada, eles não vão guardar nada. A comunidade de fé é também um espaço de crescimento pessoal e espiritual para as crianças. Por isso é tão importante trazê-las à palavra de Deus. E por isso eu quero deixar aqui o convite a todos aqueles que residem aqui na região de Setúbal, que, para participarem das nossas celebrações de domingo e trazerem as vossas crianças na Igreja de Jubileu, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, em Setúbal, e querendo acompanhar-nos nas nossas redes sociais, porque assim, da mesma maneira como Jesus honrou as crianças, nós podemos honrar os nossos filhos, educando-os no temor do Senhor e dando-lhes educação cristã. Fico por aqui, até à próxima semana. Fique bem, fique com Deus.